Caros amigos, sejam bem-vindos ao canal Pirataria Clube Underground Society. Aqui que está falando é Valdemir Sena. Cena pós-créditos. Vamos colocar os pingos nos is. Eu vou usar esses termos grego e latim para explicar o que é o antes, o meio e o depois, para a gente entender um pouco o tema de hoje. Vamos ao antes. O antes, em latim, é pré, é o que a gente usa muito. No grego é prim. No grego. O meio. O meio, em latim, é médio. O médium. Não vamos confundir com o termo espírita. Médio. E no grego, meso. Só que aí, esse termo, no Brasil, é muito utilizado na anatomia. Meso seria uma ligação do peritônio à víscera. Mas aqui não é aula de anatomia. Entendeu? E o depois. O depois, em latim, é o pós, que é muito usado aqui na nossa língua portuguesa. O pós significa depois em latim. E no grego, é o metá. Tá bom? Só para a gente entender um pouquinho. Então, para falar de cena pós-créditos, existem cenas pré-créditos ou prim-crédito, como queira você pronunciar, cenas médio-créditos ou cenas mesocrédito, como também queira você pronunciar, e cenas pós-créditos, que é o tema de hoje, ou cena metacrédito, se bem que você dificilmente vai usar esse termo. Tá, vamos colocar, como eu já disse, os pingos nos is. Para a gente entender um pouquinho, é como na língua portuguesa, a colocação pronominal. Por exemplo, temos a próclisis, a mesóclisis e a ênclisis. São colocações pronominais onde os pronomes do caso oblíquo são colocados antes, no meio e depois do verbo. O verbo sempre tem que estar presente nessa história. Por exemplo, a próclisis é a colocação do pronome oblíquo antes do verbo, sendo que ela é puxada geralmente por uma preposição de negação. Não, nunca, jamais e assim sucessivamente. Por exemplo, jamais se negará. Olha aí, o pronome, ou melhor, a preposição jamais, de negação, puxando o se para frente do verbo negar. Olha aí, jamais se negará. Negará do verbo negar. Puxou para frente. Entendeu? A mesma coisa a mesóclise. Dar-te-ei um soco. É isso mesmo, olha aí. Dar-te-ei. Se tirar o ti, fica darei. Darei do verbo dar. Olha aí a mesóclise, o pronome ti, do caso oblíquo, no meio do verbo. E a ênclise, vende-se. O verbo vende, do verbo vender, e atrás o si, que é o caso oblíquo, onde o verbo está atrás, ou melhor, o pronome está atrás do verbo. Aqui não é aula de língua portuguesa, que os professores da língua portuguesa me corrijam se eu estiver errado. Eu não sou professor disso, mas aqui é só para explicar as cenas de crédito dos filmes. Por exemplo, a cena pré-crédito geralmente acontece quando pega uma parte do filme e joga lá para frente, para o início
do filme. Não é a introdução. Não é a introdução do filme. Vou pegar aqui um exemplo. Os Vingadores. O primeiro filme dos Vingadores começa com uma cena pré-crédito, onde lá acontece o Loki roubando o cetro e foge. Aí o Nick Fury resolve convocar os Vingadores. Aí começa a introdução do filme. Entendeu? Então temos uma cena pré-crédito. Assim como também temos o Todo Mundo em Pânico, que é uma paródia que eles fazem aquele filme Jogos Mortais. Tem uma cena pré-crédito. Assim como também aquele filme do Ben Affleck, Demolidor, O Homem Sem Medo, começa com uma cena pré-crédito. Ela pode ser emendada com o filme ou pode ser um pouco separada, mas ela está dentro do contexto do filme. Não pode confundir com tease, que tease geralmente é quando eles pegam referência de outros filmes para focar naquele filme que vai ser lançado. Ou trailer, que pega o pedaço do próprio filme para anunciar, se bem que teaser também é para anunciar o filme que está vindo aí. Entendeu? Não, é bom não confundir isso. Teaser, trailer com cenas pré-créditos. E as cenas médio-créditos acontecem dentro do filme. Geralmente, os YouTubers fazem muito isso. Você já percebeu que tem os YouTubers que quando estão gravando vídeo, aparece aquela cena em preto e branco que estão dando uma explicação ou colocando uma incógnita? Pois é. É uma cena médio-crédito ou mesocrédito, como queira você chamar. Nos filmes acontece, só que é pouco perceptível, mas isso aqui é outro assunto. E cenas pós-créditos. Muita gente começa a pensar, você pode até pensar que foi os filmes da Marvel que começaram isso. Não, meu amigo, não foi não. A primeira cena pós-crédito aconteceu em 1979, no filme The Muppet Movie, o filme daquele lá do Muppet Baby, né? Esse filme tem a primeira cena pré-crédito, começou logo um pacote. A cena pré-crédito e depois a pós-crédito. Entendeu? Onde o bichinho lá diz, vou embora! E termina aí. Tá. Em 1986, no filme Curtindo a Vida Doidado, também termina com uma cena pós-crédito. Quando lá o personagem ele sai lá do apartamento e diz, o que vocês estão fazendo aí? Vão embora, já acabou. Vão fazer tal coisa. Ele fala, né? E em 2016, já Deadpool pegou essa cena pós-crédito e fez uma paródia. Ei, o que vocês estão fazendo aí? Estão esperando uma cena pós-crédito? Já acabou, vou embora. A franquia não tem dinheiro para isso. E entra depois e volta, mas já que vocês estão aí, o Deadpool 2 vai ter a presença do Cable. Entendeu? Na verdade, é quase um efeito dominó. O filme de 1986 faz uma paródia ao de 79 e o Deadpool faz a paródia em cima desse Curtindo a Vida Adoidado de 1986. Confira aí. Vocês entenderam? Viram aí como é a trajetória? Outros filmes adotaram isso, mas não tiveram tanto destaque como esses 3 filmes. A Marvel, primeira cena pós-crédito foi justamente aquele filme, X-Men 3, Confronto Final, que tem aquela cena lá que o Charles Xavier é desintegrado, mas no final a mente dele fica viva e aparece, entrando no corpo de uma pessoa inconsciente.
E isso vai desembocar justamente na cena pós-crédito do filme Wolverine, o Imortal, que é um anúncio justamente de X-Men do Dia Futuro, uma coisa assim, entendeu? Então esse X-Men Confronto Final foi a primeira cena pós-crédito de um filme da Marvel. E depois também foram adotando isso, mas do CM, a primeira cena pós-crédito foi do filme Homem de Ferro, o primeiro filme do Homem de Ferro, que termina com Nick Fury convocando o Homem de Ferro para fazer parte do projeto Vingadores e falando do projeto dele, entendeu? Esse é o primeiro, a primeira cena pós-crédito do UCM, mas da Marvel foi dos X-Men. Depois, a DC Comics também adotou isso. A gente vai ver isso lá, a primeira foi lá no filme Esquadrão Suicida, onde Ben Affleck, interpretando Bruce Wayne, vai ao encontro de Amanda Waller, que comandava lá o Esquadrão Suicida, onde ele vai pedir referência dos super-heróis que ele vai convocar para formar a Liga da Justiça. Essa é a primeira cena pós-crédito da DC. Mas aí eu quero pular um pouquinho, só para explicar uma coisa para vocês. E em 2018, que a gente viveu um clima muito tenso, como a gente está vivendo hoje, cargas políticas, esses problemas que a gente já vem desde o José Sarney até o dia de hoje. Pena que tem muita gente nova que não sabe disso e julga as coisas a partir daquilo que ele sabe, da época que está vivendo, não a que aconteceu. Mas aí, o que é que acontece? Onde é que eu quero chegar com isso? É que na disputa das eleições para presidente, para governadores, na época, de todos os estados do Brasil, onde estava disputando o segundo turno, de um lado Bolsonaro, de outro lado Haddad. Aí só que aí foi um festival de fake news, um festival de lacração e um festival de mimimis. Ainda vou falar sobre isso aí. Tá. Então, alguém, depois do segundo turno, recortou imagens daquele filme Curtindo a Vida Adoidado, em 1986, e fez justamente uma paródia, mas não gravada em vídeo, mas sim em fotos. Que é assim, que diz, ei, vocês ainda estão de mimimis? Na primeira imagem. Na segunda, as eleições já acabaram, não vai ter terceiro turno. Na segunda imagem. E na terceira ele termina entrando, vão embora. Eu fiz até um vídeo aqui, olha aí. Mas presta atenção, por trás tem uma crítica aí. Olha aí, acompanha. E os créditos? Bom, os créditos, para quem não sabe, são considerações, valias, autoridades, confianças, crenças, importâncias, influências e solvências. Tudo isso e muito mais. Tudo isso que uma pessoa deposita, coloca em cima de outra coisa. Bom, para você, como é o meu caso aqui, você tem que conquistar a credibilidade das pessoas. O político, ele é muito craque nisso. Muito craque. É por isso que a gente está vivendo essa situação de hoje. Infelizmente, o que nós é um cenário triste, né, da nossa realidade, entre aqueles que disputam pelo poder e, de outro lado, os alienados, os insensíveis, os ignorantes, que brigam por uma causa que eles nunca vão ganhar. O que é que eles vão ganhar com isso?
Nada. E esse pessoal nem sabe se a gente existe. Né? É por isso que tá lá um sonzinho lá do jumento. Como Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aqui a gente diz, para um bom entendedor, meias palavras bastam. Né? Fazer o quê? Então é isso, meus amigos. Isso são as cenas pós-créditos. Espero que tenham gostado. Deixe aqui o seu like energético. Assine o nosso canal. Para você assinar, já que é a sua primeira vez, você vai ver aqui embaixo, inscrever-se. Você vai lá, clica e você vai estar inscrito. Mas só que logo que você clicar lá, vai aparecer o sininho. Você clica novamente lá e você vai estar inscrito. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas esse vídeo. Deixe aqui o seu comentário. Se você não concorda também com as minhas palavras, você coloque aqui também o seu comentário, porque vai ajudar a engrandecer o nosso canal. E também convide outras pessoas, porque nós precisamos de seguidores. Vamos convocar mais seguidores para o nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Bye bye. Solon. Farewell. Tchau.